Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã, a mais um capítulo, a um episódio do nosso humilde canal ABC da Ciência Espírita. Hoje, dia 6 de agosto de 2023. Como sempre fazemos, abrimos uma preciosa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo seu amado mentor espiritual, Emmanuel. A lição é 79. A cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas. No que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos operados no silêncio de seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Maravilhosa lição, querido irmão, querida irmã. Esse Espiritismo que vem trazer novos ensinamentos, esclarecer e aprofundar mecanismos existentes entre o mundo espiritual e o mundo material, destacando a soberania da existência do princípio espiritual sobre o princípio material, explicando as relações materiais existentes que são superiores à existência ou anteriores à existência material de nossas vidas, exemplificando e explicando as profundas relações entre os nossos compromissos espirituais de existências passadas, explicando a relação entre as nossas vidas espirituais e os problemas psíquicos existentes, explicando de maneira exemplar e sutil e definitiva a relação e a dominância de um agente intelectual superior que provoca todas as nossas sensações e todos os nossos compromissos psíquico-físicos existenciais, derivadas, portanto, de uma manifestação superior que é o Espírito.
e de cuja procedência derivam todas as nossas condições físicas, todas as nossas manifestações de doenças, ou como diz a bondosa lição, dos nossos compromissos físicos que devemos passar, mas nos alerta Emmanuel que Jesus curou a matéria, mas caberia a cada um dos leprosos cegos a cura dos seus próprios espíritos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso humilde canal ABC da Ciência Espírita. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos penetrar hoje um pouco mais nesse episódio na gênese do aparecimento do Espírito, da distinção entre o Espírito com letra minúscula e Espírito com letra maiúscula, que é capital, que toda espírita deve ter essa devida compreensão para constituir um ensinamento claro para si próprio e para um irmão que busca aí se acercar dos domínios, dos esclarecimentos racionais da doutrina espírita, que trouxe não mais do que através dos ensinamentos dos espíritos um novo esclarecimento de um caminho que a ciência material deverá percorrer e já está a percorrer, demonstrando claramente a existência de uma vida superior ou de uma lei superior, que é a verdadeira lei natural, que é a lei do Espírito. Primeiramente, a gente verifica lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito com E minúsculo? E a resposta dos espíritos: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material, estamos vendo aqui, está vendo? O elemento material é necessário, portanto, como vem aqui, juntar o fluido universal, aqui está, fluido universal, para que o espírito com E minúsculo, ou seja, possa agir sobre a matéria. Como está a resposta aqui dos espíritos? Mas o elemento material está aqui, a matéria. É necessário juntar o fluido universal, que é esse aqui, que desempenha um papel de intermediário, ou seja, intermediário entre o espírito com E minúsculo e a matéria. Propriamente dito, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, você possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades espirituais. Então, o fluido universal está colocado entre o espírito, daqui, e a matéria. E aí, suscetível pelas suas inúmeras combinações com estas, sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade das coisas, de que não conheceis senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, o primitivo, o elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, o espírito
se utiliza do fluido universal. Portanto, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Ou seja, o espírito age sobre a matéria, o espírito com E minúsculo, age sobre a matéria por meio de um elemento intermediário, que é o fluido universal. O fluido universal, portanto, dele não se formam propriamente todos os elementos do universo, como muitas vezes nós, através de alguns ensinos, discussões dos nossos irmãos, temos aprendido. O fluido universal é um agente intermediário. Isto está claro aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 27. Ele é um agente intermediário, da qual o espírito, com E minúsculo, ele age sobre a matéria. Ou seja, ele utiliza o fluido universal para agir sobre a matéria. E vamos ver lá o que na realidade é essa matéria. Essa matéria, na verdade, ela já está posta aqui, que os diversos estudos têm diversos elementos, né? Através, portanto, de diversos estudos, se encontra uma sutileza cada vez mais, desde aquelas divisões do Atos, né, de Rutherford, até o bóson de Higgs. Ou seja, o homem vai descobrindo que a matéria vem de um princípio sutil. Ela é um princípio sutil. Então, lá na pergunta 30, os espíritos falam: a matéria é formada de um só ou de vários elementos, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Ou seja, o que acontece? O espírito age sobre a matéria por meio do fluido universal, que existe a matéria primitiva, que o homem já está descobrindo o seu verdadeiro estado, através do bóson de Higgs, não é verdade? Que não cabe aqui estudo sobre isso, mas que, ou seja, através dessa ação do espírito com E minúsculo sobre, então, essa matéria primitiva, por meio do fluido universal, e essa união, então, portanto, do fluido universal com a matéria primitiva, essa matéria primitiva adquire novas propriedades, ou seja, sofre modificações, adquirindo novas propriedades. Portanto, a matéria, como nós entendemos como a da tabela periódica, nada mais é do que a modificação de uma matéria primitiva que sofre apenas modificações por intermédio da ação do espírito, que utiliza o fluido universal como agente. E dessa união do fluido universal com essa matéria primitiva, não é isso? Se forma então outros corpos, não é isso? Ou outras matérias, digamos assim, mas que não são nada além do que modificações da matéria primitiva ou elementar universal. Ou seja, todas aquelas manifestações universais que nós conhecemos como gravidade, como a eletricidade, nada mais é do que a modificação e a aquisição de diferentes propriedades, mas são também estados da matéria. Portanto, o estado da matéria é modificada pela ação de um agente superior, que é o espírito, que age sobre a matéria, que sendo a matéria sutil, ela é ainda grosseira demais para a ação do espírito, e, portanto, se utiliza do fluido universal. E aí, então, meu caro irmão, minha cara irmã, você se pergunta: o que é o espírito com E minúsculo? O que é esse espírito com E minúsculo? E Kardec usa extremamente importante isso,
a distinção entre essas duas visões, esses dois conceitos, o espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo. Portanto, lá na pergunta 23, Kardec pergunta: o que é espírito? E atente bem para isso, meu caro irmão, minha cara irmã. Ele faz a pergunta com um E minúsculo. E a resposta dos espíritos é o princípio inteligente do universo. Então, é como se fosse um grande caldo de inteligência que Deus criou, mas que nós ainda estamos distantes de compreender, como se fosse um grande oceano de inteligência que existe no seu estado sutil. E é desse princípio inteligente que se deriva, então, a formação de todas as modificações que existem na natureza, através, portanto, da ação desse princípio inteligente, coordenado pelas forças superiores, ou seja, sob os emissários superiores de Deus, que são, portanto, espíritos da natureza de Jesus Cristo, que age coordenadamente com as leis universais do Espírito, agindo sobre os princípios sutis da matéria, ou seja, a matéria elementar, por meio do fluido universal. Então, esses grandes maestros, eles formam, então, o que? Por, naturalmente, né, em conjugação mediúnica, ou seja, uma consciência única e perfeita com Deus, eles agem coordenadamente, modificando diversos elementos, ou seja, o princípio elementar ou a matéria universal, ou a matéria elementar universal. Portanto, utilizam, né, esse princípio inteligente agindo sobre essa matéria universal, agindo por meio do fluido universal, formando as diversas propriedades na matéria, como a eletricidade, a gravidade, e agindo sobre essa matéria, condensando, construindo, portanto, os diversos mundos, as diversas constelações existentes, que segue, portanto, uma lei superior, inteligente e espiritual, que é a ação desse espírito, que é um princípio inteligente do universo. Agora, não é fácil a gente analisar isso, né? E aí, o que você pode perguntar, então, esse fluido universal, que é o fluido universal de fato, e está lá na pergunta 27A, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, nesse mecanismo superior do universo criado por Deus, o elemento principal que nós temos existem dois elementos principais, ou dois elementos distintos, que são somente o espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente do universo, e a matéria, ou seja, o princípio material. São só dois elementos. O fluido universal não é o fluido universal que forma a matéria. O fluido universal, ele é derivado, portanto, da matéria. E sendo uma matéria mais perfeita, mais sutil, pode-se dizer independente. Esse é um mecanismo assim superior, que nós não conseguimos alcançar essa explicação, né, ainda. Mas está bem claro na doutrina do Espírito, no Livro dos Espíritos, que o fluido universal, na pergunta 27A, eles, na realidade, é uma modificação da matéria, mas sendo mais sutil, mais elementar, como diz aqui,
ele pode se considerar como independente. Portanto, o fluido, nesse mecanismo inteligente do universo criado por Deus, o fluido universal é uma matéria mais sutil, da qual o espírito, o princípio inteligente, se utiliza para formar o que? Para agir sobre a matéria e formar os diversos elementos que existem no universo. E aí você pergunta, meu caro irmão, minha cara irmã, o que é e como nasce o Espírito, com E maiúsculo, que nos forma e que dirige esse corpo, e que forma então o seu corpo espiritual e dirige esse corpo, como nós já vimos nos capítulos anteriores. Para tanto, precisamos recorrer aqui à pergunta 79. Na pergunta 79, o que vem então na nossa explicação? Vamos lá na pergunta 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente, ou princípio inteligente, o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos, com E maiúsculo, são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Resposta dos espíritos: evidentemente. Os espíritos com E maiúsculo são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, na pergunta 76, quando Kardec pergunta que definição você pode dar dos espíritos com E maiúsculo, a espiritualidade responde, né? Os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aqui a nota, então, portanto, que é fundamental de Kardec, a nota explicativa. A palavra espírito, com E maiúsculo, é empregada aqui para designar a individualidade dos seres como nós somos. Dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Ou seja, nós ficou alegoricamente caracterizado pelos ensinamentos bíblicos que nós nascemos do sopro divino. Mas o Espiritismo traz a linha condutora e inteligente da formação desse sopro. O que era alegórico, o Espiritismo vem trazer, então, à luz de um ensinamento racional, demonstrando uma perfeita unidade entre o pensamento divino e as leis universais, seguindo e sendo regidas por uma inteligência suprema que cria leis imutáveis e demonstrando claramente que existe perfeita união entre o encadeamento, entre a causa. Existe um princípio inteligente sobre a causa de todas as questões. Portanto, por trás de todo acontecimento ou manifestação que não conseguimos ver, existe um princípio inteligente. Existe também uma ação inteligente. Ou seja, se nós somos um espírito e somos uns seres inteligentes, então a causa também é um ser inteligente. A causa da nossa formação
mas existe uma lei de formação, de nossa formação. Esse sopro divino, portanto, é o que? É o princípio inteligente pela ação da vontade divina e, como já vimos, né, com a ajuda dos co-criadores do plano superior, que são os espíritos já que amadureceram nas suas conquistas espirituais, ajudam na formação e na transformação universal e ajudam a transformação, ou seja, desse princípio inteligente, ou seja, como se fosse esse oceano que sai pelo impulso da vontade de Deus, saem as pequeninas gotas que vão então sendo individualizadas, como está aqui na pergunta 79. E essa individualização, ela chega a um estado de maturação, como a sementezinha que vai ganhando forma e alcança então a sua maturidade e se transforma num grande fruto. E esse fruto nada mais é do que, portanto, a individualização daquela pequena germezinha que é a semente, não é isso? Só que é um princípio de uma forma, então, que a gente possa traduzir de uma forma bastante mais popular. Nós somos, então, aquele princípio inteligente que vai ganhando forma e maturidade e formando um grande fruto que atinge sua maturidade intelectual, formando, portanto, o espírito com E maiúsculo. E lá na pergunta 607, a gente pode ver como que se dá essa individualização. Essa individualização, meu irmão, minha irmã, ela vai se dar através de diversas encarnações, através de diversas existências que aquela pequena semente ela vai sofrendo em diversas existências e aí acumulando uma individualização, acumulando, portanto, condições de intelectualização que ela vai adquirindo, vai se formando, vai adquirindo impressões, vai adquirindo sensações e essas sensações vão modificando a sua própria existência corpórea, que através da sua vontade mental que já vai se formando ali, ela vai adquirindo automatismos do seu organismo e por uma herança então de evolução ela vai transferindo esse automatismo em aquisição para o seu próprio ser através do que? Do seu corpo espiritual que também vai se formando com ele, imprimindo às novas existências novas características. E aí, então, na pergunta 607, a gente vai ver, então, aqui, pergunta 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corpórea. Ou seja, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase, resposta numa série de existência que precede o período a que chamais humanidade. Portanto, nós somos aquela pequenina semente, aquela pequena gotinha do princípio inteligente, que vai através de diversas existências se individualizando, alcançando maturidade espiritual, até que chegue um momento que, através de diversas existências materiais em mundos que nós não temos conhecimento, ela adquire então uma potência superior, uma maturidade para se tornar um fruto, e aí sofre o fenômeno de quê? Da humanização. E a Terra não é um planeta de humanização. A nossa humanização é realizada em outros planetas que são próprios para isso.
É como se fosse aqueles grandes laboratórios, na verdade, em que se dá a transformação coordenada pelos agentes superiores de Deus, aqueles espíritos e a sua falange dos degraus da ciência espiritual que nos ajudam a ganhar a forma superior humanizada. Atestando também como está lá na pergunta 610. Depois que entra no período, ter-se-ão enganado os espíritos que disserem que o homem é um ser à parte da ordem da criação? Não, mas a questão não tinha sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. De fato, o homem é um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. E a resposta continua maravilhosamente. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Portanto, não há em nenhum ponto do universo, nenhum ponto do planeta, uma forma que se distingua da forma humana. Não, meu irmão, meu amigo, você que já alcançou uma maturidade intelectual, mas ainda está preso àquelas ilusões intelectuais de pessoas que querem conquistar para si o benefício da extraordinariedade da inteligência aqui na Terra e constrói teorias nefandas sobre a natureza humana, tu que é espírita não pode acreditar que existe formas diferentes da forma humana. Existe sim formas apropriadas a cada planeta. Da mesma forma que a gente vai se individualizando em diversas existências, em diversas formas, até a conquista do espírito, nós, em maiúsculo, o espírito, ele, através das características de cada planeta, ele vai também plasmando alguma forma diferente em que ele manifesta um sentido. Então, essa forma corporal, na realidade, era apropriada a cada planeta para que possa manifestar na plenitude da potência do espírito em que ele conquistou a sua existência naquele planeta. Uma vez que nós já explicamos que o espírito, ele retira do fluxo universal do planeta as propriedades, as condições necessárias para a formação do seu corpo espiritual, do seu perispírito, da qual ele se reveste para existir naquele planeta. Então é necessário que a gente entenda, mais uma vez a gente faz aqui esse alerta, que não existe aquelas formas monstruosas de seres extraterrestres completamente derivados da imaginação humana, e muitos dessas imagens são derivadas também de pessoas que querem estabelecer na Terra um mecanismo de domínio, de fascinação sobre diversos amigos que possuem também no seio espírita um conhecimento apropriado, mas são levados ainda por esse grau de entendimento. A forma humana, portanto, ela é una em todo o universo, está claro aqui na pergunta 610. E aí é importante a gente entender, então, que na pergunta 611, os espíritos respondem: desde que o princípio inteligente atinja o seu grau necessário para ser espírito com I maiúsculo e entrar num período de humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. No homem só resta do animal o corpo, e as paixões que nascem da influência do corpo, e do instinto de conservação inerente à matéria.
Não se pode, por dizer, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a mente psicose, tal como a entende, não é exata. Ou seja, jamais na escala evolutiva que Deus criou, simplesmente um homem vai ser, como a gente tem até em filmes, a encarnação de um cachorro, a reencarnação de um cachorro. Existe um processo, uma linha evolutiva que até que desconhecemos as ligações, mas os animais vão sofrendo diversas encarnações, diversas existências, até que adquirem a potência e vão adquirindo, portanto, cada vez nessas existências, aqueles patrimônios inerentes à sua formação, à sua humanização. E nas escalas evolutivas das existências que nós desconhecemos, em diversos outros mundos, eles vão ganhando mais potência de humanização, até que se encontram numa escala em que passam, portanto, a conquista de um patrimônio necessário à condição de humano, e em outro planeta, então, eles são humanizados. Mas entre, por exemplo, um cachorro, um animal e um homem, existe aí uma cadeia de séculos quase infindáveis que determinam a distância entre um homem e a distância do animal. Portanto, não é possível que de um animal, ainda que vejamos nele toda aí, né, uma inteligência se aflorando, mas a sua passagem por uma condição logo em seguida de um homem. Essa teoria, então, de que o homem pode ser a encarnação de um animal, ela é totalmente descabida do ponto de vista da racionalidade do espiritismo. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a gente vai verificar então que aqui, através dessa individualização do princípio inteligente, o homem adquire uma formação encadeada e vai se individualizando até que, através de uma existência em diversos outros planetas, em diversas outras formas, até que atinge a sua condição de quê? De espírito, e portanto ele é, finalizamos esse capítulo do nascimento e humanização do espírito, esperando que você tenha aí despertado para estudar mais, para aprofundar, e tenha sido esclarecido alguns pontos, mas que sobretudo necessito também do seu esforço em procurar estudar, para que tu adquire através do seu esforço próprio o seu desenvolvimento mental acerca dessa doutrina maravilhosa. É difícil, mas a cada senda, a cada passo em que tu estudas, tu estás aflorando e melhorando a sua condição de entendimento. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, e se possível, nós lhe pedimos, transmita esse canal a novos companheiros e novas companheiras, para que possam estudar conosco esse querido ABC da ciência espírita. Tenha uma boa semana, tenha um bom domingo, seja iluminado, tu e tua família, hoje e sempre, que assim seja.